Estamos continuando com o nosso tema anual, maturidade, mas o tema do mês, batalha espiritual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler versos de 1 a 7, e diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quero propor para essa manhã o tema batalha espiritual, 3 inimigos e 1 aliado. Toda batalha exige estratégia, toda estratégia exige disciplina. Há um livro da literatura universal que é muito interessante, que se chama A Arte da Guerra. É um livro que foi composto no século IV a.C., e ele traz, a proposta desse livro é trazer para os comandantes, os militares daquele tempo, estratégias de batalha. Então ele vai falar a respeito de conhecer o inimigo, ele vai falar a respeito de conhecer a geografia do lugar onde a batalha vai se estabelecer, ele vai falar com relação à provisão, à artilharia, enfim. Mas o que há de interessante nesse livro é que, a partir da década de 80, ele foi adotado principalmente pelo mundo corporativo, e as suas estratégias de batalha aplicadas para o mundo corporativo, para as empresas. Eu tive o prazer de ler as duas versões. A segunda versão é uma versão muito interessante, porque ela foi editada com notas de rodapé de Napoleão Bonaparte, que foi também um guerreiro conhecido na história. Mas o que é interessante nessa versão do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, é que essas anotações de Napoleão muitas vezes vinham com um certo ar de ironia, com uma certa arrogância, como se Napoleão estivesse desdenhando de Sun Tzu, e que ele tivesse então a resposta correta para todas as estratégias de batalha. Numa das partes, só para os irmãos terem ideia, em que o livro Arte da Guerra comenta sobre conhecer o inimigo, Napoleão escreve assim na sua nota de rodapé: conhecer? Para quê? Eu vou e passo por cima sem tomar conhecimento. Até então, Napoleão estava como vencedor de todas as suas batalhas. Ele imaginava que não havia um outro exército que pudesse derrotá-lo. Mas como todo arrogante um dia encontra a sua derrota, Napoleão teve então na batalha de Waterloo a sua derrota, com um exército que veio contra ele com um número maior de soldados, e aí então ele foi derrotado, deposto e exilado. Seria muito interessante se Napoleão, ao invés de ter consultado
A Arte da Guerra, de Sun Tzu, tivesse lido um livro que também é antigo, Lucas capítulo 14, 31 e 32, quando Jesus dá o seguinte ensinamento. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. A verdade é que a estratégia de batalha, algumas delas, pelo menos a maioria, servem para outros tipos de experiência. E é também assim com relação à batalha espiritual. Eu não sei quanto a você, mas os cursos, os seminários, as apostilas, os livros que tratam a respeito de batalha espiritual, na sua grande maioria, têm como foco estratégias de enfrentamento direto das hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, como diz o apóstolo Paulo. E poucos, ou quase nenhum material fala, na verdade, de uma etapa anterior, que é uma preparação antes do enfrentamento na batalha espiritual propriamente dita. E esse texto é importante, interessante, exatamente por causa disso. Ora, antes do soldado ir para o campo de batalha, enfrentar os seus inimigos, ele passa por um treinamento árduo, um treinamento cansativo, um treinamento que vai possibilitar que ele não tenha surpresas desagradáveis quando estiver num confronto direto com o seu inimigo. Muitas pessoas podem olhar para esse texto e não ver nesse texto estratégias de batalha espiritual, mas é exatamente nele que está exatamente a etapa principal que te prepara para a batalha espiritual. E é isso que eu quero conversar um pouco com os irmãos nessa manhã. 3 inimigos e 1 aliado. O que você precisa saber antes de se lançar à batalha espiritual? E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos, que está nesse texto, é que na batalha espiritual, o primeiro inimigo sou eu. Veja o que Tiago diz nos versos 1 a 3, e veja se você não se encontra com você mesmo. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. O primeiro inimigo a ser vencido na batalha espiritual sou eu mesmo. Dentro de mim reside as maiores resistências, as maiores trincheiras, e se eu não vencer esse primeiro inimigo que sou eu mesmo, não adianta eu querer me lançar na batalha contra outros inimigos. Por isso a pergunta de Tiago é importante. Ele diz: de onde vêm as batalhas? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de cada um de vós? Conheço um pastor que ele dizia uma frase interessante, que era mais ou menos assim: eu sou um perigo para mim mesmo. E nós sabemos que isso é verdade, porque as coisas que batalham e transitam dentro da gente podem nos destruir. Se nós não vencemos o nosso próprio eu, nós já estamos derrotados
diante de todos os outros inimigos que vierem contra nós. Por quê? Porque as batalhas, as paixões estão guerreando dentro de nós mesmos. O primeiro inimigo a ser batido sou eu mesmo. Grande parte dos problemas que eu tenho e das batalhas que eu enfrento, fui eu mesmo quem os criou. Muitas pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas, com problemas os mais diversos, cansadas de lutar, querendo desistir, jogar tudo para o alto, acabar com o casamento, pedir a conta do emprego, mudar de cidade. E quando você vai analisar o porquê de toda essa reação negativa, você vai perceber que a maioria dos problemas dessa pessoa foi ela mesma que criou. Por isso, as batalhas começam dentro de cada um de nós. Nós temos um coração totalmente corrompido e inclinado para as coisas ruins. Nós temos uma mente deturpada, influenciada negativamente pelas filosofias de pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus ou com a palavra. Nós teimamos em ouvir muito mais o conselho dos ímpios do que andar nos caminhos do Senhor, conforme diz lá no Salmo 1. Nós trazemos para dentro de nós trincheiras que não deveriam estar lá. Nós não amadurecemos emocionalmente, nós nos esquivamos dos problemas que deveríamos resolver, nós não nos equipamos com a palavra de Deus, nós não queremos ter uma vida saudável de oração, de estudo da palavra, de convivência na igreja. Nós nos ressentimos de coisas que ficaram no passado. Nós criamos muitos problemas para nós mesmos. Por isso, o primeiro inimigo na batalha espiritual sou eu mesmo. Eu preciso aprender a lidar comigo mesmo. É interessante que em tempos de supremacia coaching, nós temos muitas pessoas dispostas a cuidar dos outros, a entregar a chave do sucesso para o outro, a desvendar a chave hermenêutica da vida para os outros. Mas quando você olha para essas pessoas, elas não conseguem fazer a gestão nem dos seus próprios problemas. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando sou omisso com relação às coisas de Deus, quando deixo de fazer aquilo que eu sei que deveria fazer, quando eu fico procrastinando coisas que já devia ter feito, quando eu deixo de crescer em todos os sentidos e fico estagnado esperando as coisas acontecerem, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque grande parte do meu desenvolvimento, seja ele emocional, intelectual, relacional e principalmente espiritual, deve fazer parte das minhas próprias estratégias. Eu preciso me levantar todos os dias e trazer à tona esse propósito que é meu, porque ninguém vai fazer isso por mim. E nós percebemos que isso está cada vez mais difícil, porque as gerações que estão chegando não foram treinadas e não foram incentivadas a fazer a gestão do eu. Coisas simples como amarrar os próprios cadarços, arrumar o próprio quarto, ir atrás das coisas que interessam, procurar se desenvolver na vida e ser um pouco mais autônomo. Esses dias eu achei engraçado porque eu vi uma foto, uma reportagem que falava a respeito de alistamento militar, e tinha lá uma fila de jovens, que já tinham alcançado a maioridade, indo para o alistamento militar, e um deles estava acompanhado pela mãe. Imagina como esse menino deve ter sofrido bullying depois,
mas essa geração não está sendo ensinada a ser autônoma, a pensar com a própria cabeça, a tomar decisões, a ser um pouco mais proativo. E quando isso acontece, os problemas vêm, elas ficam procurando quem é que pode resolver por elas e em quem elas podem pôr a culpa. Então a primeira coisa que nós podemos aprender desses versos que nós lemos é que na batalha espiritual, o primeiro inimigo sou eu mesmo. Muitos dos problemas sou eu que crio, e enquanto eu não me convencer disso, e não tomar uma atitude e dizer para mim mesmo, que daqui para frente eu vou lutar contra as coisas que existem dentro de mim e que me destroem, eu não posso pensar em sair para guerrear contra outros inimigos externos. Lá em Romanos capítulo 7, verso 22, Paulo diz assim: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus, contudo vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Depois da queda do primeiro casal, o pecado se instalou em toda a humanidade. A palavra de Deus diz: todos pecaram. E aqui Paulo está ampliando esse conceito e dizendo que na verdade a lei do pecado atua em todos os nossos membros, em todos os membros do nosso corpo, nos músculos, no coração, nos órgãos vitais, na espinha dorsal, nos neurônios, até nos ossos. Davi vai dizer assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Porque pecado traz, além de doença espiritual, doença física também. Então, Paulo está aqui de maneira bem transparente, admitindo que ele também tinha uma batalha que era de todos os dias, constante, contra um inimigo que se levantava a todo momento, para que ele não fosse quem ele deveria ser, quem ele foi chamado para ser. Ele diz: eu luto contra mim mesmo todos os dias, porque eu sei que dentro de mim existe a lei do pecado que atua em todos os meus membros. Em outra parte ele vai dizer assim: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse pratico, quem me livrará desse corpo da morte? Mas mais para frente ele vai dizer: graças a Deus que nos traz a vitória por Cristo Jesus o nosso Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre batalha espiritual é que antes de sair para guerrear contra outros inimigos, é preciso identificar que o primeiro inimigo a ser batido sou eu mesmo. O segundo inimigo na batalha espiritual é o mundo. Isso está no verso 4 do texto que nós lemos. E ele diz: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. O termo mundo aqui, que foi utilizado na carta, não significa o planeta Terra, mas significa as pessoas que habitam nesse planeta. Significa o sistema, a sociedade que nós criamos e da qual vivemos e estamos necessariamente inseridos. Por isso Jesus, na sua oração, disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por isso a palavra também diz que nós somos como astros a brilhar no meio de uma geração perversa e corrompida. Então, o segundo inimigo com o qual nós temos que lutar é exatamente o mundo. O mundo faz com que muitas vezes nós façamos coisas que Deus
não designou para que fizéssemos. Uma vez nós estávamos numa roda de conversa numa igreja, num culto de jovens. A proposta era fazer como se fosse um auditório ao redor, e 4 pessoas respondendo perguntas. Então tinha um filósofo, um psicólogo, um teólogo e assim por diante. E um jovem fez a pergunta com relação ao efeito manada, né? O que é o efeito manada? Aquele fenômeno sociológico que te leva a fazer coisas e a agir de forma que você não agiria sozinho, mas que o faz quando está junto com a multidão. Então, esse efeito é muito verificado, por exemplo, nas torcidas organizadas. Você vê pessoas fazendo coisas e agindo de forma que ele não faria se estivesse sozinho. É a pressão da manada. Já viu a manada naqueles programas que falam de animais? Para onde um vai, todo mundo vai desesperadamente, porque precisa seguir a manada. E às vezes esse efeito manada é verificado também não em ações físicas ou localizáveis, mas em pensamento. Muitas pessoas estão ditando modas, filosofias e comportamentos, e estão arrebanhando manadas de pensadores que os seguem cegamente, sem perceber que aquilo é totalmente destrutivo. E na ocasião eu disse para aquele jovem que, na verdade, a proposta da palavra de Deus nunca foi convocar uma manada, mas sim um rebanho. Rebanho é diferente. Rebanho tem comando. Rebanho tem uma autoridade que os leva para os lugares certos, que os alimenta. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E você conhece os Salmos, ele vai descrevendo a diferença que é um rebanho que é conduzido por um pastor, de uma manada que está numa corrida desenfreada, atropelando uns aos outros e talvez indo até a sua destruição, como a manada de porcos que foi acometida pelos demônios que saíram do Gadareno, e o texto diz que eles se precipitaram no abismo e todos morreram. Percebem a diferença da manada para o rebanho? E muitas vezes nós temos comportamento de manada, porque somos rebeldes e não queremos ser rebanho. Por isso, o mundo é também um inimigo a ser combatido, porque todos os dias nós estamos inseridos nesse contexto de ideias que surgem, de ondas, de filosofias, de comportamentos, de influências, e nós precisamos identificar quem são as vozes que nos influenciam. Precisamos identificar quem nós estamos ouvindo, quem são aqueles que nós paramos para escutar, quais são os discursos que fazem sentido para os nossos ouvidos e que muitas vezes determinam nossas prioridades, nosso comportamento, nossa postura e a nossa resposta em relação às coisas. Nós sabemos que o diabo está rondando neste mundo, e por isso esse mundo é para a gente, para cada um de nós, um inimigo a ser batido. Lá em 1 de João capítulo 5, verso 19, nós vamos ver que o mundo jaz no maligno. É o mesmo que dizer que o mundo está sepultado nas coisas malignas. Se não, vejamos, o mundo está literalmente sepultado na violência, na imoralidade, na injustiça, na corrupção, na idolatria e em toda espécie de degradação do gênero humano. Não é preciso ir muito longe para descobrir essas coisas. Até as fontes que eram confiáveis
a grande mídia e os livros educativos já perderam o rumo e estão se encaminhando para este nível de comunicação, de trazer para as pessoas todos os dias o viés, a distorção, a doutrinação, tudo participando do grande projeto deste mundo que jaz no maligno, para transformar mentes e corações para os seus encantos e as suas fantasias. Por isso esse inimigo é um inimigo a ser combatido também todos os dias. E como eu posso combater esse inimigo chamado mundo? 1 João capítulo 5, versos 4 e 5, nós lemos assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, cabe agora a pergunta que o próprio texto está suscitando: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E se crê, já entregou a sua vida a Jesus? Já confessou os seus pecados? Já anda na presença de Deus em submissão à sua palavra e à santificação do Espírito? Porque o que a palavra está dizendo é que sem essas posições, essas características, você não consegue vencer o mundo. Você será engolido pelo mundo, você será triturado por essa máquina demoníaca criada para destruir mentes, corações, pessoas, famílias, sociedades e até igrejas. O inimigo chamado mundo é este monstro sorrateiro invisível que se levanta todos os dias, que nos engole, nos envolve e muitas vezes determina o que você vai pensar, onde você vai, como será a sua diversão, como você vai gastar o seu dinheiro, determina a sua moda, o seu comportamento, o seu vocabulário, as suas ideologias. E para vencer esse inimigo chamado mundo, não há outra saída senão esta que a palavra está dizendo: é preciso ser nascido de Deus para vencer o mundo. É preciso pela fé crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Existe ainda um terceiro inimigo nessa batalha espiritual. O terceiro inimigo é o diabo. No verso 7 do texto que nós lemos, nós encontramos o seguinte: porquanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu creio que não existe um versículo que resuma de maneira tão apropriada todo o contexto da batalha espiritual. É claro que nos desdobramentos de cada uma dessas expressões, centenas de princípios bíblicos são estudados, podem muito bem ser inseridos, fazem parte de todo o escopo do aprendizado da batalha espiritual. Mas o resumo é este: toda a batalha espiritual se encerra nestes princípios. Primeiro, submetam-se a Deus. Não existe a possibilidade de qualquer vitória na batalha espiritual sem que o guerreiro seja submisso a Deus. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos. E quando o Antigo Testamento fala de exércitos, ele não fala somente de grande quantidade de seres,
por exemplo, os exércitos celestiais, né? O povo se levantou como um só exército. É também relativo à quantidade, mas também significa a essência desse povo reunido, que é estar constantemente prontos para a batalha. Olha, se Deus é o comandante supremo desse exército, nós temos que ser submissos, porque a insubordinação aos de alta patente significa a desqualificação como soldado em qualquer batalha. A submissão a Deus é muito maior do que nós costumamos imaginar. Submeter-se a Deus é, em primeiro lugar, tratar aquilo que Ele fala como verdade absoluta, inquestionável. E isso é muito difícil nesta geração pós-moderna, onde os absolutos querem ser destruídos, onde as verdades são fragmentadas, onde várias verdades podem coexistir pacificamente. Talvez isso no campo da filosofia, mas não na nossa vivência com Deus. Há um único Deus, um só Senhor, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Há um só Salvador, um só mediador entre Deus e os homens, uma só verdade, que é a sua palavra. E se você questiona qualquer uma dessas coisas, você ainda não se submeteu a Deus. Submeter-se a Deus é jogar fora tudo aquilo que você tinha como convicção, das coisas que você aprendeu, seja culturalmente, na educação da sua casa ou da sua formação, para adotar a verdade de Deus. Submeter-se a Deus é crer em todo o seu coração que aquilo que Ele disse é verdade e é perfeitamente aplicável a você. Ainda que a sua mente racional resista, ainda que o seu coração envenenado pelo pecado conteste, ainda que você, como criança, esperneie, não aceitando algumas coisas, mas aquilo que Deus disse é a verdade, doa quem doer. Seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Submeter-se a Deus é não questionar os seus princípios. E não existe uma geração mais questionável do que essa que nós estamos enfrentando. Porque foram formadas com aquele discurso de questionar tudo. E quando eu não me submeto a Deus, eu começo a questionar as coisas que Ele disse. Eu começo a desenvolver dentro de mim a síndrome de Lúcifer. Que a primeira coisa que ele fez, o primeiro diálogo que ele estabeleceu com o ser humano, começou questionando uma coisa que Deus tinha dito. O que é que Deus disse? Que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. E o diabo já vem questionando: é certo que não morrereis? E até hoje ele usa a mesma estratégia, e as pessoas que dão ouvidos a ele, começam a não se submeter a Deus e questionar as coisas que ele disse. Será que eu preciso mesmo de uma igreja? Acho que isso é besteira. Será que eu preciso dar um dízimo? Isso me soa tão estranho, num mundo materialista, egocêntrico. Será que eu preciso mesmo vir frequentar a escola bíblica dominical? Será? E na maioria das vezes, quando essas perguntas são elaboradas, no nosso inconsciente nós já formulamos uma resposta muito bonita para ela. Nós apenas queremos que alguém chegue e assine embaixo de uma conclusão que nós já tiramos.
e que invariavelmente é contrária àquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos as pessoas fabricariam mestres segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio coração. Ou seja, se eu ouço um discurso ali, que soa como música aos meus ouvidos, que é aquilo que eu gostaria de ouvir, que massageia o meu ego, que me faz o centro do universo, é para lá que eu vou, porque eu não quero ser confrontado. Ser confrontado é estranho, é desconfortável, é ruim, mas é exatamente disso que nós precisamos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo está por trás de todas as ações desastrosas dos dois inimigos anteriores, quais sejam o eu e o mundo. Ele não é exatamente o inimigo, porque o inimigo, os anteriores, somos eu e o mundo, mas ele está por trás das ações desastrosas desses inimigos, porque significa que ele tem uma estratégia de batalha conjunta, mas nós não podemos eximir a nossa culpa, como o primeiro casal fez, quando foi questionado por Deus, porque eles tinham desobedecido. O que é que eles disseram? Começaram a colocar a culpa no outro. Não, eu não tenho culpa de nada, o meu inimigo não sou eu, foi a minha mulher que me deu e eu comi, foi o diabo que me enganou. Então, desde aquele tempo até hoje, nós aprendemos isso muito bem, né? O que não é para aprender, a gente aprende, e começa a repetir. Quando nós andamos segundo o nosso coração, insubordinados a Deus, e as coisas começam a dar errado, nós imediatamente começamos a formular uma culpa que ela recaia sobre outrem e não sobre nós. Nós não admitimos a nossa culpa. Então, sempre vai haver a figura do diabo nas ações desastrosas desse mundo, mas ele não age sozinho, ele no máximo sugere e nós vamos lá e obedecemos, como aconteceu com Eva também no paraíso. Como se diz por aí, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: come desse fruto. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça e diga: case com essa pessoa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: traia a sua esposa. Ninguém pôs uma arma na sua cabeça e disse: empresta dinheiro daquele agiota. Você foi e fez. O diabo está por trás da corrupção, da violência, do adultério, está, mas ele apenas sugere. Quem vai lá e faz somos nós. Mas esse inimigo chamado diabo, ele é um especialista em construir situações e narrativas para que eu e você venhamos a pensar que está tudo bem. E aí nós vamos obedecendo os seus preceitos, e lá no final, quando a coisa dá errado, eles nos deixam sozinhos e ainda nos acusam. Está vendo? Você viu o que você fez? O mesmo acontece com o mundo no qual a sociedade escolheu desobedecer a Deus e viver por suas próprias leis, ou seja, pelas leis ditadas pelo diabo. Então, o terceiro inimigo que nós temos que vencer é o diabo. Mas como nós vencemos esse inimigo? Ora, o próprio versículo responde: submissão a Deus, resistência ao diabo, então ele fugirá. Veja que aqui não está descrito muitas estratégias que você talvez leu numa apostila ou num livro que fale sobre o assunto. Por que será? Pela simples razão de que, se a submissão nossa em relação a Deus for no sentido exato da palavra, da ordem bíblica, não há necessidade
de estratégias mirabolantes. Ela pode acontecer na sua mente e no seu coração. Ser submisso a Deus é quase que ao mesmo tempo resistir ao diabo. Por isso a estratégia nos parece simples, mas é verdade. E quando isso acontece, o texto garante: então ele fugirá de você. Mas percebam que essa fuga muitas vezes é uma retirada estratégica. Não significa que se você resistiu um dia e ele fugiu, que você vai viver em paz e tranquilidade o resto dos seus dias neste mundo. Não. Nós devemos nos lembrar que ele não desiste. Ele foge tantas quantas forem a sua resistência. Por isso é necessário vigilância. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo disfarçado de leão, buscando a quem possa tragar. E se você também vê estratégia de caça dos animais, é mais ou menos assim, né? Os leões ficam cercando e ficam analisando. Se tiver uma presa que for mais lenta, mais gordinha, ou se tiver um bebê ou um doente que não possa correr com a mesma velocidade, é esse que eles atacam. E o diabo faz o mesmo. É essa metáfora que o texto está usando. Ele fica sondando, e se ele olhar para você e ver que você está insubordinado, que você está fraco espiritualmente, que você ainda é uma criança na fé, porque não quis se desenvolver, se você está doente espiritualmente, o ataque mais feroz será contra a sua vida. Por isso, o terceiro inimigo a ser combatido é o diabo. Mas nós não estamos aqui para falar somente de inimigos. Como eu disse, a nossa proposta é levantarmos 3 inimigos, mas também um aliado. E quando nós vemos quem é esse aliado, nós ficamos tranquilos, porque na verdade, se você tiver a Deus como seu aliado, você não vai precisar de nenhum outro. Na batalha espiritual, o nosso aliado é Deus. Veja o que diz os versos 5 e 6. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes pelos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Tanta coisa existe nesse versículo a respeito desse nosso aliado, que se nós pudéssemos aprender pelo menos algumas, já seria motivo suficiente para você nunca mais abandonar esse seu aliado. Não é sem motivo que no mesmo texto em que é tratado a respeito de batalha espiritual, o escritor nos lembra princípios importantes como, veja lá, retirado do próprio texto: Deus fez habitar o seu Espírito em nós. Ou seja, o próprio Deus habitando em mim e em você. Olha que grande aliado você tem. Uma outra coisa que o texto diz: que esse Espírito que habita em nós zela por nós como aquele que tem ciúmes. E mais, que Deus nos outorga a sua graça. E ainda mais, para que tudo isso alcance eficácia na batalha espiritual, é necessário humildade. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Quando você
tem um relacionamento com o seu aliado que é Deus, que pôs o seu Espírito Santo para morar dentro de você. E esta relação é uma relação de submissão total àquilo que Ele te diz. Então, dessa maneira, você vai estar demonstrando humildade. E a humildade é componente necessário para experimentar tudo aquilo que este grande aliado pode te fornecer contra os inimigos da sua alma. Muitas vezes, os textos, os livros, os seminários que falam sobre batalha espiritual dão uma ênfase maior. A tônica do texto é somente sobre Satanás, seus demônios e as suas estratégias. E algumas pessoas chegam até a pensar que existe aí um dualismo, uma polarização de poderes, do bem contra o mal. É como se Satanás estivesse na mesma posição de poder e autoridade de Deus. De tanto que esses textos e esses seminários valorizam a figura, as estratégias e o poder de Satanás. Mas se você conhecesse realmente o teu aliado, aquele que por amor entregou a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para remir os seus pecados e colocou o seu Espírito dentro de você, você não se preocuparia em superestimar a figura e as estratégias de Satanás. É claro que a palavra de Deus diz que Satanás é ardiloso. O apóstolo Paulo relembra a igreja: nós não ignoramos os seus ardis, falando a respeito de Satanás. Diz também que ele pode se transformar e aparecer como se fosse um anjo de luz. Mas tudo isso serve para nos lembrar de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, se você fizer de Deus o seu aliado, não há como ser derrotado na batalha espiritual. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, 37 a 39. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não sobra nada para ninguém. Você precisa fazer de Deus o seu aliado. E o fazer de Deus o seu aliado não se restringe apenas em fazer declarações da boca para fora. Muitas pessoas, quando a gente está evangelizando, a primeira coisa que elas dizem para se blindar e não querer mais ouvir a sua conversa é: não, mas eu tenho Deus no meu coração. Mas elas não sabem o que isso significa. Ter Deus como aliado passa necessariamente pelas etapas que nós já falamos aqui. Crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, confiar a Ele a nossa vida, fazer dele o nosso Redentor, o nosso Salvador pessoal, pedir perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus, nos submetemos a Deus e ter o Espírito Santo da promessa em nós. Somente assim nós podemos vencer os inimigos. E aí, a outra batalha espiritual, da qual a palavra de Deus também diz, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra o ensino de Deus. Essa é a segunda etapa, mas você não pode pular a etapa. Você não pode ir para o campo de batalha sem ter sido treinado, primeiramente. Para concluir, nós poderíamos dizer desses textos que
Na batalha espiritual, nós temos que identificar os primeiros inimigos antes de combater os outros. Eu preciso vencer o meu eu. Eu preciso vencer o mundo e as suas inclinações e a sua pressão. Eu preciso vencer o diabo. Porque só assim nós poderemos ser vitoriosos e fiéis ao nosso maior aliado. Deus, que através de Jesus Cristo nos libertou e pelo seu Espírito nos santifica. Feche os seus olhos.